O Brasil é o país com maior número de adeptos ao espiritismo do mundo. São cerca de 3,8 dos 15 milhões espalhados pelo planeta. Mas esses números são do censo de 2010, o que indica que eles podem ter crescido, especialmente se levarmos em conta as pessoas não praticantes. Aquelas que acreditam nos fundamentos, por vezes até visitam os centros buscando ajuda, mas não se enxergam como espíritas. Mas afinal de contas, você sabe o que é o espiritismo? Uma doutrina? Uma religião? Uma ciência ou filosofia? Ou um conjunto de costumes? Existe apenas uma corrente espírita legítima, chamada kardecista? Ou as ramificações e adaptações também recebem este mesmo nome? Como e quando surgiu o espiritismo? Por que ele se adaptou também ao Brasil? Os espíritas acreditam em Deus? Seguem a Bíblia? São cristãos? Fazem cultos ou celebrações em comunidade? Têm líderes como pastores, bispos ou papas? E o que é um passe? Fique conosco para aprender sobre essas e muitas outras curiosidades a partir de agora. Apesar do espiritismo ser envolto em muitas dúvidas, uma coisa é certa para a maioria das pessoas. O grande responsável pela doutrina foi o francês Allan Kardec. De fato, o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, verdadeiro nome de Kardec, foi o grande encarregado de unir as diversas manifestações que ocorriam na época e sintetizá-las na primeira obra que inaugura a prática, o Livro dos Espíritos, publicado originalmente em 1857. Allan Kardec recebe vários méritos por ter conseguido unir as suas capacidades pessoais, como a curiosidade, o rigor científico e o método dedutivo, para produzir conhecimento e sintetizar todos os fenômenos, que até então eram simplesmente observados e encarados com fascínio e temor, em um conjunto de saberes que atraiu vários adeptos e se tornou o espiritismo que conhecemos hoje. Mas Kardec não era um grande médium com habilidades místicas, longe disso. Na verdade, ele precisava do auxílio de vários médiums que faziam uma ligação entre ele e o mundo espiritual, para que pudesse acessar os conhecimentos que ele analisava e catalogava em seus livros. Por isso, antes de falar sobre como Allan Kardec conduziu seus estudos, vamos entender como se davam as manifestações espirituais naquela época e como elas chamaram a atenção de um homem das ciências que até então nunca havia demonstrado interesse por assuntos religiosos. A ideia de que os mortos podem se comunicar com os vivos não é necessariamente nova. Provavelmente foi uma das primeiras hipóteses levantadas por nós depois que tomamos consciência sobre a nossa existência e sobre o seu inevitável fim. Mas foram os fenômenos místicos ocorridos entre os séculos XVIII e XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que deram a base e influenciaram diretamente o modo como o espiritismo foi formado. O primeiro grande exemplo, e um dos mais notórios, foi o sueco Emanuel Swedenborg. E não, esse não era o mesmo que se comunicava com o médium brasileiro Chico Xavier. Emanuel era o que se chamava de polímata, uma pessoa estudiosa, extremamente inteligente e que era capaz de versar sobre praticamente qualquer assunto, principalmente nas ciências mais comuns da época. Ele foi o fundador da primeira revista científica da Suécia e tinha livre acesso entre as elites de seu país e de outras nações europeias. Mas em 1744, quando ele já estava com mais de 50 anos, sua vida sofreu uma verdadeira guinada. Emanuel passou a ter sonhos proféticos e visões extraordinárias, incluindo pelo menos um episódio de clarividência atestado por terceiros, a respeito de um incêndio que teria acontecido em sua rua em Estocolmo. Quando teve a visão, Emanuel estava em Gotemburgo, a 400 quilômetros de distância. Mas quando voltou, seus vizinhos confirmaram que o incidente ocorreu exatamente como ele tinha descrito. A partir disso, o místico passou a registrar suas descobertas, que incluíam diálogos com espíritos e outros seres celestiais, descrições detalhadas sobre a vida no além, incluindo suas formas de organização, e promoveu uma reinterpretação total da fé cristã. Segundo ele, essas revelações não eram casuais,
mas fruto de um presente divino que estava sendo dado aos homens, através dele, para que se pudesse realizar uma reforma no cristianismo. Não é à toa que, após sua morte, seus seguidores reuniram um conjunto de sua obra e fundaram uma denominação chamada Nova Igreja. Outra contribuição importante foi feita pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer. Ele ganhou destaque na década de 1770 com a sua teoria do magnetismo animal. A ideia de que o estado de saúde de um indivíduo dependia da circulação de um fluido invisível, que poderia ser manipulado, com fins medicinais, por alguém capacitado por um certo conjunto de conhecimentos. Naquela época existiam vários tratamentos agressivos, mas pouco eficazes, como as sangrias, e este método surgiu como uma alternativa menos assustadora, por isso logo fez sucesso. Mesmo assim, Mesmer não foi capaz de convencer alguns de seus colegas que lhe denunciavam como charlatão. Mas apesar disso, suas ideias foram perpetuadas e acabaram criando um novo tipo de terapeutas, os magnetizadores. Isso, como veremos mais à frente, esteve na base para a criação do passe no espiritismo. Além disso, por mais que esta prática tenha sido criada para tratar doenças físicas, seus praticantes perceberam que ela frequentemente produzia um certo tipo de estado alterado de consciência, identificado como sonambulismo. Enquanto estivesse nesse estado, o paciente adquiria habilidades únicas, como a capacidade de diagnosticar doenças em si mesmo ou em terceiros, prescrever tratamentos e ter acesso a outros tipos de informações, como se essa fosse a chave para acessar conhecimentos de outras dimensões. E esses fenômenos paranormais não eram exclusividade da Europa. Eles também estavam atraindo a atenção das pessoas do outro lado do Atlântico, mas de uma maneira diferente. Em 1848, no vilarejo americano de Hydesville, Nova York, duas jovens, Catherine e Margareta Fox, se destacaram por, supostamente, serem capazes de conversar com um espírito que se manifestava na casa da família. Os habitantes eram capazes de ouvir uma série de ruídos, como batidas nas portas e paredes. Mas elas tiveram a ideia de interromper em voz alta para entender se havia algo ou alguém por trás destes sons. O resultado foi positivo, e elas passaram a desenvolver uma espécie de código para se comunicar através do número de batidas. Não demorou muito até que esse fenômeno chamasse a atenção da vizinhança e lotasse a casa dos Fox com uma multidão de curiosos. O código criado pelas garotas evoluiu, e em pouco tempo, elas foram capazes de identificar que o espírito seria de um caixeiro viajante que teria sido morto por um casal que morava na residência antes de sua chegada. Ele até teria dado instruções para que seu corpo fosse localizado no porão, mas ninguém foi capaz de encontrá-lo. O que poderia ter sido apenas um caso de assombração acabou se tornando uma febre. Várias pessoas passaram a tentar se comunicar com seus entes queridos através dos mais diferentes métodos. Não demorou muito até que o lançamento dos primeiros livros, periódicos e até para as apresentações públicas, onde médiuns prometiam viabilizar um contato com o além. O movimento foi tão grande e relevante que os historiadores deram um nome para esse período: o espiritualismo moderno. O sobrenatural passou a ser apenas mais um aspecto da natureza que ainda não havia sido revelado, como tantos outros fatos científicos naquela época, e por isso deveria ser investigado. Assim, começaram a se formar reuniões de círculos espirituais, onde os investigadores iriam tentar desvendar esse novo mistério. Mas, como dissemos, tudo isso ainda estava acontecendo nos Estados Unidos. Foi por volta de 1853 que esta onda chegou à Grã-Bretanha e à França, especialmente por conta de uma nova manifestação conhecida como as mesas girantes, em que as pessoas sentavam-se ao redor das mesas que, ao serem tocadas, começavam a oscilar, girar e até flutuar. É aqui que Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte Rivail, entra em ação. Rivail nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França.
Sua família era majoritariamente católica e tinha excelentes condições financeiras, sendo que a maioria de seus parentes se dedicava à advocacia e à magistratura. Ele, porém, se interessou pelas ciências e pela filosofia, desde muito cedo, e acabou tomando outro rumo. Hippolyte se formou em letras, ciências e medicina, mas não chegou a atuar como médico. Além do francês, ele falava alemão, inglês, italiano e espanhol, além de conhecer bem o holandês e poder se expressar nesta língua com certa facilidade. Para conseguir se manter, Rivaí investia em comércios como sócio e cuidava da contabilidade de grandes empresas, mas sua verdadeira paixão estava nas pesquisas e nos estudos. À noite ele trabalhava como tradutor, escrevia livros de gramática, aritmética e dava cursos de química, física, astronomia e anatomia comparada, o que lhe fez ficar conhecido pelo cargo de pedagogo. Hippolyte ouviu falar sobre o fenômeno das mesas gigantes pela primeira vez em 1854, através de seu amigo Fortier, com quem mantinha contato por conta de suas pesquisas a respeito do magnetismo. Fortier era um magnetizador, provavelmente discípulo do austríaco Franz Mesmer, que citamos anteriormente. O terapeuta conseguiu deixar Rivaí instigado, pois dizia que além dos movimentos das mesas, essa força desconhecida também era capaz de responder às perguntas, o que indicava que se tratava de um ser, um ente, e não apenas uma força natural. De cara, o pedagogo ficou desacreditado, o que é compreensível, pois se tratava de um fenômeno novo e diferente de tudo que ele havia concebido até então. Foi só no início do ano seguinte, em 1855, que um amigo de longa data, o Sr. Carlotti, finalmente conseguiu convencer Rivaí a participar de uma dessas sessões para observar os eventos com seus próprios olhos. Chegando no local, ele resolveu aplicar os mesmos métodos positivistas que já usava em suas investigações e que funcionavam para ele há pelo menos 15 anos. Hippolyte tentou se abster de teorias preconcebidas e observava atentamente, comparando os eventos, deduzindo os encadeamentos lógicos dos fatos e analisando seus efeitos. Não havia polias, ímãs, cordas ou rodas, como ele imaginava. Realmente existia algo ou alguém invisível produzindo aqueles movimentos. Aquele pesquisador científico, cético, empirista, finalmente havia encontrado a chave de um problema obscuro que ele procurou por toda a sua vida. Foi uma verdadeira revolução em suas crenças e ideias. Por isso ele decidiu continuar estudando esses eventos através de seus métodos para produzir o máximo de conhecimento possível. A primeira conclusão que Rivaí chegou foi a de que os espíritos são apenas almas humanas, o que significa que eles não têm um conhecimento soberano sobre os fatos, ou seja, não basta morrer para aprender. Eles também têm um grau limitado de conhecimento, e muitas de suas falas são baseadas apenas em sua experiência e opinião pessoal. Sabendo disso, ele pediu ajuda de vários médiuns para se comunicar com diferentes espíritos até finalmente encontrar o seu protetor, que era chamado de Z. Este disse que havia conhecido Hippolyte no tempo dos druidas e que eles tinham vivido juntos nas Gálias. Naquela época, o pedagogo se chamava Allan Kardec, e por conta desse passado, a partir de agora, seu protetor estaria com ele para auxiliá-lo em uma grande missão que ele deveria desempenhar. Rivaí passou a conduzir uma série de entrevistas com vários espíritos para entender o que era o além, o que são as almas, o que acontece depois da morte, enfim, todas essas perguntas existencialistas que uma hora ou outra nós fazemos a nós mesmos. O pesquisador sempre anotava as respostas e depois fazia análises comparativas, deduzindo o que poderia ser verdade pela lógica, além de se aconselhar com médiuns mais experientes que tinham contato com o mundo espiritual há mais tempo. Além disso, ele contava com a ajuda de seu protetor, que lhe orientava sempre que algo estivesse errado, auxiliando para que o conteúdo fosse o mais fidedigno possível. Tudo isso permitiu que, em meados de 1857, Hippolyte tivesse um grande compilado de informações sobre o mundo espiritual. Inicialmente, o conteúdo deveria servir apenas às suas investigações pessoais, mas,
Percebendo que poderia ser publicado para auxiliar mais pessoas, o pesquisador resolveu lançá-lo em forma de livro. Como já era conhecido por suas publicações científicas, ele procurou não misturar as coisas, para não influenciar o conteúdo nem para um lado, nem para o outro. Assim, o pedagogo resolveu usar um pseudônimo. E qual poderia ser? Allan Kardec, é claro. Foi assim que ele ficou conhecido, e que o Espiritismo foi inaugurado em 18 de abril de 1857, data de lançamento do livro O Livro dos Espíritos, a sua primeira obra. Essa publicação se tornou a pedra angular da doutrina, pois foi nela que Allan Kardec cunhou o termo Espiritismo pela primeira vez. Sua intenção era formar um novo ramo que nascia e era influenciado pelos outros espiritualismos, mas que não se resumia nem poderia ser confundido com estes. Segundo esta definição, espiritualista seria toda crença que acredita que existe outra dimensão além da matéria, e que, de algum modo, ela pode ser acessada, seja através de rituais, médiums, incorporação, cartas psicografadas, etc. Só para se ter uma noção, são crenças espiritualistas, o movimento de Nova Era, algumas umbandas, o racionalismo cristão, a Legião da Boa Vontade, o Vale do Amanhecer, a conscienciologia, a teosofia, entre outras. Mas, apesar das semelhanças, elas não são espíritas, isto é, kardecistas, que é a forma pela qual as pessoas costumam chamar a vertente criada por Allan Kardec. E por mais que o desenvolvimento do espiritismo tenha trazido muita fama e reconhecimento para Kardec, ele sempre deixou claro que não foi o autor ou responsável pelos ensinamentos, apenas um mediador. Em 1858, ele lançou uma versão ampliada do primeiro livro, dobrando a quantidade de perguntas da primeira edição. Depois publicou o Livro dos Médiuns, em 1859. Falando a respeito dos aspectos práticos e técnicos da comunicação com o mundo espiritual. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, onde analisa os ensinamentos de Jesus e da Bíblia, sob a perspectiva da doutrina espírita. Depois, O Céu e o Inferno, em 1865, fazendo ponderações sobre o destino das almas e a justiça divina. E, por fim, a Gênese, em 1868, em que trata da criação do universo e da evolução espiritual. Allan Kardec morre, ou melhor, desencarna, em 1869, aos 65 anos, vítima da ruptura de um aneurisma. Agora vamos entender algumas questões práticas e teóricas acerca do espiritismo, incluindo o motivo dele ter sido tão recebido aqui no Brasil, e superando o número de praticantes de sua terra natal, a França. Para início de conversa, o espiritismo é uma religião ou uma doutrina? Se você perguntar a um frequentador assíduo de um centro espírita, é provável que ele diga que se trata de uma doutrina, pois é dessa forma que a crença costuma ser tratada. Um regime político, econômico e ideológico pode ser uma doutrina, mas neste caso, como a maioria das explicações está voltada para o lado espiritual, concebendo um ser divino e as práticas necessárias para a evolução pessoal, não é errado dizer que o espiritismo é uma religião. Então, sim, os espíritas acreditam na existência de Deus e, para eles, ele é considerado uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esta é uma visão um pouco diferente da maioria dos cristãos que costumam enxergar o Criador à sua imagem e semelhança, isto é, com aspectos humanos. Mas aqui o sentido de Deus é basicamente o mesmo. Ele é eterno, perfeito, imutável, único, todo-poderoso, infinitamente justo e bom. No entanto, as práticas espíritas são ligeiramente diferentes das que estamos acostumados. Por isso, algumas pessoas têm dificuldade de enxergar o espiritismo como uma religião. Por exemplo, não existem ritos, padres, pastores, bispos ou papas. A hierarquia se dá por outra via, a do conhecimento. Geralmente, a pessoa mais experiente é a que conduz as reuniões nos centros. Mas isso não é uma regra e pode variar a depender da ocasião ou do momento.
Também não existem ritos ou cerimônias. As reuniões espíritas normalmente se dão com leituras e discussões de obras importantes. Mas isso não significa que o espiritismo seja uma grande instituição de ensino, longe disso. Essa é apenas uma face que, como vimos, é um efeito produzido por sua origem. Além disso, os espíritas também se reúnem para conduzir sessões mediúnicas, oferecer passes e, principalmente, conduzir obras de caridade. Mas antes de falar sobre esse aspecto da caridade, vamos entender rapidamente o que são os passes. De acordo com o portal Ser, o passe é uma transmissão de fluidos magnéticos, provenientes do encarnado, e de fluidos espirituais, irradiados por um espírito auxiliar, que busca ajudar a pessoa que está recebendo, seja para a cura de males físicos, psicológicos ou espirituais. Voltando ao ponto anterior, talvez uma das maiores marcas do espiritismo de Allan Kardec seja exatamente isso, a caridade, a busca por ajudar o outro. Existe até uma frase célebre atribuída ao seu fundador: fora da caridade não há salvação. Esse aspecto é importante, pois, segundo os espíritas, é através da prática do bem que um espírito consegue evoluir. A evolução seria o fim último de uma alma humana, o verdadeiro objetivo de nossa passagem por esse planeta. Dessa forma, a caridade sempre esteve presente nos ensinamentos que os espíritos transmitiam para Allan Kardec, mas foi na obra O Evangelho segundo o Espiritismo que ela realmente foi tratada com mais detalhe. Como vimos, este foi o livro em que o fundador, com o auxílio dos espíritos superiores, interpretou os ensinamentos de Jesus através do prisma de sua nova doutrina. Assim, a caridade é uma das maiores marcas do cristianismo no espiritismo, o que nos faz esbarrar em uma de suas maiores polêmicas. Afinal, os espíritas são cristãos ou não? Como nada na vida é tão simples assim, a resposta é depende. Para o espiritismo clássico proposto por Allan Kardec, Cristo não é o Filho de Deus redentor da humanidade, mas um espírito evoluído que nos deu vários ensinamentos valiosos, como os preceitos da caridade. Nessa visão, Jesus não é consubstancial ao Pai, Deus, mas semelhante a Moisés, por exemplo, que também teria sido uma alma elevada capaz de discernir a vontade do Criador através de suas leis e mandamentos. Outro ponto de atrito diz respeito à redenção. Para os cristãos, Jesus morreu na cruz para nos salvar, redimindo os pecados da humanidade e inaugurando a salvação para aqueles que creem. Já para os espíritas, a salvação se dá como um conta-gotas, mas é responsabilidade do sujeito praticar o bem para alcançá-la. O fato é, essa é uma questão complicada e não existe uma resposta certa, definida. Mesmo assim, a maior parte dos adeptos ainda considera o espiritismo como uma religião cristã, afirmando que as diferenças não apagam as semelhanças. E foi assim, se identificando com o cristianismo, que os espíritas conseguiram se espalhar pelo mundo, chegando inclusive aqui no Brasil, onde os ideais foram muito bem recebidos. Mas o grande responsável pela popularidade do espiritismo no Brasil, com certeza, é o médium Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, um dos maiores nomes da religião depois de Allan Kardec. Chico nasceu em 1910 em Uberaba, Minas Gerais, e foi um dos maiores exemplos de tudo aquilo que é pregado pelos espíritas: comedimento, benevolência, sabedoria e caridade. Ele se tornou órfão ainda na infância, e mesmo sem saber do que se tratava, foi capaz de se comunicar e se aconselhar com o espírito de sua mãe desde muito cedo, pois seus dons mediúnicos sempre foram muito desenvolvidos. Chico passou a frequentar centros espíritas para entender os fenômenos que o acompanhavam, e mesmo enquanto ainda era jovem, já dava sinais de que estava predestinado a promover uma grande revolução na religião, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Foi inclusive nessa época, com mais ou menos 18 anos, que ele entrou em contato com as primeiras manifestações do Espírito Emmanuel, seu guia e coautor das 400 obras psicografadas que ele publicou. Isso mesmo, gente.
foram cerca de 400 volumes, que juntos venderam mais de 25 milhões de cópias. Um verdadeiro fenômeno. A partir disso, Chico Xavier promoveu vários avanços na doutrina formada por Kardec, trazendo novas informações do mundo espiritual para áreas como ciências sociais, economia e medicina. Além disso, ele fomentou várias obras de caridade, presidindo sessões de psicografia para acalentar pessoas que perderam seus entes queridos, e destinando toda a sua renda, inclusive das vendas dos livros, para obras sociais, ficando apenas com um salário modesto de funcionário público, que foi sua aposentadoria. Em 2006, Chico foi eleito o maior brasileiro da história pela revista Época, mesmo sem estar participando da disputa. A revista elegeu 33 personalidades notáveis, mas deixou um espaço em branco para que as pessoas indicassem qualquer nome que quisessem. Chico venceu com 36% dos votos, o dobro do segundo candidato, Ayrton Senna. Chico Xavier desencarnou em 2002, aos 92 anos de idade, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele mesmo teria dito que iria partir em um dia em que os brasileiros estivessem felizes, em ritmo de festa, para que o seu desencarne não fosse sentido como uma tristeza. E, de fato, sua morte se deu no dia 30 de junho, dia em que o país comemorava a conquista do pentacampeonato mundial de futebol. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, mais de 120 mil pessoas estiveram presentes em seu velório, em Uberaba. Por falar nisso, esse é um aspecto importante do Espiritismo do qual ainda não falamos: a evolução. O Espiritismo acredita que os espíritos são criados a partir de um ponto zero, onde ainda são incompletos, imperfeitos, e que devem chegar à perfeição através de sucessivas encarnações. Algo que também é compartilhado com algumas religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo. A cada encarnação, o espírito aprende um pouco mais sobre bondade e caridade, e assim é capaz de evoluir. O contrário também é verdade. Caso pratique o mal, o espírito pode ter consequências nas vidas futuras, uma espécie de karma, que servirá não para punir, mas para produzir chances para que ele aprenda. Outra curiosidade é que, de acordo com esta crença, os espíritos são intergalácticos, ou seja, a vida não é uma exclusividade da Terra, mas pode e deve estar dispersa em todo o universo. As formas de vida podem ser variadas e estão distribuídas de acordo com o grau de evolução daquele espírito. Por fim, existe ainda um aspecto interessante que gera dúvida em muitas pessoas. Talvez este possa ser o seu caso. E as outras religiões espiritualistas, como o candomblé, a umbanda, elas também podem ser chamadas de espíritas? A resposta mais curta é não. Como vimos, espiritismo diz respeito apenas à doutrina de cunho filosófico e religioso, que foi criada e transmitida por Allan Kardec, o que faz com que ela também seja conhecida como kardecismo. Já a Umbanda é uma religião brasileira fundada por Zélio Fernandino de Moraes e que tem traços do catolicismo, do espiritismo e do candomblé, que tem raízes africanas. Ao contrário do espiritismo, a Umbanda possui ritos, hierarquias e muitos outros costumes, mesmo que compartilhe alguns ideais, como os princípios de reencarnação e a possibilidade mediúnica de se comunicar com um mundo espiritual. Vale lembrar ainda que a Umbanda possui diversas vertentes e, dependendo do terreiro ou da tenda, é possível encontrar características que se aproximam mais de uma ou de outra religião. Dessa forma, o candomblé também possui traços semelhantes com o espiritismo, mas se diverge na maior parte dos costumes. A religião é originária das regiões onde hoje se encontra a Nigéria e Benin, e foi trazida para o Brasil pelos negros escravizados na época do neocolonialismo europeu. Aqui, ela recebeu várias influências, inclusive a alteração do nome de alguns orixás, que foram identificados com santos católicos para despistar as perseguições. É importante identificar estas diferenças para não cair no perigoso estigma de considerar que as religiões espiritualistas são todas iguais. E nem preciso dizer que todas
sem exceção, merecem respeito. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre elas, escreve aqui para nós. Até a próxima.